Aí, Aê! Glórias a Deus! aleluia. É de Deus, homem! Agora, meus irmãos, dá um joinha aí se você está vendo todo mundo, tá? Tá todo mundo vendo aí? Boa Boa noite, meus noite, meus irmãos. irmãos. Graça e Graça e paz. paz. Muito bom, viu? Graças a Deus deu certo. Eu quero orar para a gente começar o nosso tempo atrasado, né? Mas nós vamos iniciar, tá bom? Isso. O Johnny falou que tá tudo ok, Pastor Esli. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que temos aqui. Obrigado pela vida do pastor Esli, da irmã Francisca, dos meninos. Ministério que o Senhor concedeu aos teus filhos. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um tempo agradável agora para desfrutar da tua palavra, nos abençoando e nos ensinando, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero ler apenas um versículo, né? O nosso tempo já está um pouco avançado, e aí eu já passo para o pastor Esli e ele toma conta aí do nosso tempo, tá bom? Quero ler um texto da carta de Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 16. A parte B do versículo diz assim: orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Né? Nós observamos, há umas 2 semanas, nós estávamos falando justamente do pastor Esli, né? Tiramos um tempo para orar por ele, pelo ministério que Deus tem concedido a ele e a esposa, e eu fiz o convite para ele e ele bondosamente aceitou, né, participar com a gente aqui. Então eu quero agora dar um tempo para ele compartilhar com a gente e os irmãos vão ter a possibilidade, tá, de depois, através aí do seu teclado, escrever alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum questionamento a respeito do trabalho que o pastor Esli tem feito lá no Pará. Tá bom? Chefe, é com o senhor. Obrigado mais uma vez pela disposição do senhor, da irmã Francisca, de estar com a gente, tá? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Amém. Você também, pastor. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Uma alegria, Uma alegria, satisfação. uma Nosso desejo era de estar pessoalmente em Cristo. Mas não podemos. Mas não podemos. Eu quero compartilhar com os tendo visto. Não, mas é que Nós tá estamos tendo escutando. eco aqui. Não, mas para nós não tá, não. Tá bom. Segundo Crônicas 15, de 1 a 3, a 1 a 4. Fica difícil de nós fugirmos da temática que ronda, né, a circunstância em que a gente vive nos dias de hoje. Né? O texto diz o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse a lei. Mas quando, na angústia, eles voltaram ao Senhor, né, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Né? Pois é, estamos tendo esse eco aqui também. Não, mas é transmissão. Então, o nosso Deus, ele não está de quarentena.
o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus soberano, ele não está de lockdown, como a nossa cidade aqui, como muitas cidades, capitais, estados. O nosso Deus, ele não está isolado, ele não está em isolamento social, ele não está isolado dos seus filhos, ele não está isolado de você, ele não está isolado de mim. Nosso Deus, ele é soberano. E aí a gente pode lembrar até daquele cântico, né, que a gente canta na igreja. Nosso Deus é soberano, né? Um cântico lá da Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro, da Vila da Penha. Então, ele reina, como diz o cântico, antes da fundação do mundo. E agora não é diferente. Então, esse cântico, ele expressa uma grande verdade bíblica, né? De que o nosso Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele controla tudo, ele está no controle, ele é soberano. Deuteronômio, né? Quando o Senhor exorta Israel à obediência, ele diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno, né? Então, mesmo sendo um Deus tão grande, como esse versículo do Deuteronômio diz, um Deus tão poderoso, um Deus temível, esse Deus, ele pode ser encontrado por nós. Ele pode ser encontrado nesse tempo de dificuldade, né? Um tempo na qual certamente nenhum de nós passamos por uma pandemia dessa, né? Eu creio. Então, ele está ao nosso alcance, ele está ao seu alcance. Esse Deus, ele simplesmente é assim, ele está acessível, sem máscara, sem álcool em gel, sem qualquer protocolo algum. E aí, nesse texto, o único procedimento padrão que deve ser seguido aqui, está aqui no versículo 2, se o buscarem, ele deixará que o encontrem. É só esse o procedimento. Você já teve um encontro com Jesus? Se, né? Se o buscares. Então é comum a gente ver esse se, essa conjunção na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Nós temos lá em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Né? Se o apóstolo Paulo, em Romanos 10, né? Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então Deus, ele não está de quarentena. Deus, ele está acessível e ele quer realizar uma obra maravilhosa na sua vida, na minha vida, na vida da igreja dele nesses tempos. Seja uma obra salvadora, uma obra de salvação, ou uma obra de restauração para aqueles que já são salvos, aqueles que foram alcançados. Ele quer revigorar você, né? Ele quer trazer um vigor, um ânimo. E aí mais um se, que nós lembramos aqui: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Passagem conhecida de Apocalipse 3:20. Você quer ser reavivado nesses dias? Essa é a pergunta que eu te faço. Você quer ser despertado para buscar ao Senhor? São dias difíceis, são dias de crise. Então, se você quer, é preciso buscar. Se buscarem, né? É preciso buscar a santa presença de Deus. Ele quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, né? Pode ser
que esse tenha sido o propósito, que ele parou o mundo. Então, talvez Deus parou o mundo para que para que você parasse mais tempo na presença dele. Buscasse mais a ele. De verdade, em espírito, em verdade. Pode ser com esse propósito que ele parou o mundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. Né? É isso que essa pandemia está dizendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o soberano. E aí, ainda nesse versículo 2 aqui, ele sugere uma situação contrária também. Né? A situação de abandono ao Senhor. Aí ele já fala, se o abandonarem, ele os abandonará. Né? Pode ser que muitos vão abandonar a Deus nesse tempo. Talvez com pretexto, né, de que Deus não está no controle, de que Deus não tem tudo em suas mãos, pretexto de que Deus não é soberano. Né? Porque Deus permitiu a pandemia? Mas a verdade é que muitos querem viver com seus pecados. Muitos ainda não se renderam a esse Deus. E aqui, esse texto está falando aqui da época do rei Asa, o rei de Israel, descrito nesse capítulo aqui, mais no versículo 12, 15 desse mesmo capítulo, nós vemos que a nação de Israel, o texto diz que eles fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma, um acordo de buscar o Senhor, buscar o Deus dos seus antepassados, diz o versículo 12, 13 ao 15, né? E aí o texto diz que, porque eles buscaram com a melhor disposição, ele deixou que o encontrasse. Né? E aí o versículo 15 diz, e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Então, meu irmão, será que você, né, está vivendo de forma indiferente para com Deus? Né? Será que você está vivendo alheio à vontade de Deus? Será que nós não estamos buscando apenas o próprio interesse? Tem muitos crentes assim, ou muitas pessoas que só buscam os próprios interesses. E aí, quando chega esses dias difíceis, eles não resistem. Né? Porque quem estiver ou está levando a vida cristã assim, não vence, não consegue resistir nesses dias difíceis no qual nós estamos passando. Né? Cada um em uma circunstância menor ou em maior grau, né? Mas todos são afetados. Eu quero concluir dizendo o seguinte, no entanto, você precisa tomar uma decisão acertada. E a melhor decisão que você pode tomar agora é de buscar ao Senhor de todo o coração, buscar ao Senhor de todo o entendimento, buscar ao Senhor em verdade, em espírito, em verdade, buscar ao Senhor com humildade, buscar ao Senhor reconhecendo que Ele é soberano, buscar ao Senhor com disposição, né? Lembrando que somente Ele tem a solução para os seus dilemas. É que Ele sim, Ele pode trazer a paz a paz que nós precisamos para caminhar, para vencermos nesses dias maus. O mundo é mau. E aí, como nós começamos, como eu citei o cântico lá, nosso Deus é soberano, quero finalizar com o final do cântico, que diz, glória a Deus por suas maravilhas, né? Vamos cantar. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. É isso, meu irmão.
que a sua vida glorifique a Deus, que você o busque, porque você vai encontrar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom, pastor, ter essa explanação do Senhor em tempos difíceis, né? Percebermos que o Senhor é soberano, né, sobre as nossas vidas, é soberano sobre o meu ministério aqui e o ministério do Senhor aí. Ele tem cuidado de nós. Eu quero, nesse tempo, meus irmãos, eu sei que nosso tempo é corrido aqui, a internet não brinca com o tempo, né? Já já ele derruba a gente aqui, pastor. Eu quero abrir esse espaço para que os irmãos que têm alguma pergunta, pastor Esli, né, sobre o ministério que o Eterno Deus tem concedido a ele, junto com a sua esposa, né, e pedindo que Deus continue fortalecendo ele. Eu quero iniciar começando a fazer uma pergunta para a irmã Francisca, né, que está aí, 3 homens em casa agora, né? São 3 homens. Nesse tempo difícil, né, que nós estamos vivendo, né, como que a senhora tem feito aí o trabalho com as irmãs aí, com as mulheres, antes dessa pandemia? Qual era o trabalho que a senhora fazia junto com as irmãs lá da comunidade? Olha, a gente tinha o nosso grupo de Mulheres em Ação, a gente se reúne todo sábado, né? Junto com as irmãs na igreja, a gente faz um culto de louvor, adoração a Deus, com dinâmicas, com palavra, com oração, com música. E às vezes a gente fazia também nos lares. Tinha vez que ia para o lar de uma irmã fazer esses cultos, sempre à tarde, às 3 horas da tarde. Sempre tem visitantes, né? E muitos visitantes, sempre tem muitos participantes da comunidade que não são crentes, as mulheres que não são crentes vão para os cultos. Sempre a gente procura ter um relacionamento para que elas possam trazer as outras, né? Para que assistam o culto, para estar com a gente. A gente também estava fazendo... Agora que paramos, que nós estamos até com saudade disso, a gente até conversou com as meninas, né, antes de entrar na pandemia sobre isso. A gente estava fazendo a celebração de aniversariantes, né, de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, a gente fazia um culto maior, né, um culto com mais celebração pela vida das irmãs que aniversariaram durante esses 3 meses. Ok, que bom. Ministério de Mulheres em Ação sendo firme até nos lugares mais distantes, tá vendo? Olha que joia. E elas são animadas, as mulheres são mais animadas, são bem mais ativas, gostam de participar, de estar nos cultos. 3 horas da tarde, o solão quente, como diz o povo aqui, o solão quente. Elas vão, estão tudo lá de canoinha e chega até a igreja. Que bom, que bom. Os irmãos que tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pastor Esli, vocês podem digitar aí, o pastor Esli vai lendo lá e eu lendo aqui e nós vamos conversando com ele. Minha segunda pergunta em relação a crianças. A última vez que eu fui lá, o que não faltava era menino, né? E o trabalho com essas crianças, eu lembro que no ano passado vocês mandaram para a gente um trabalho, né, que vocês estavam fazendo com as crianças lá, e como é que tem sido a recepção desses meninos, né, que às vezes é algo tão simples, né, mas que faz tanta diferença no coração dessas crianças, né? Hoje a gente tem trabalhado com as crianças sempre na igreja, né? A gente não tem ido naquele grupo de futebol quando você conheceu, né? Porque hoje a gente trabalha mais com as crianças que vêm e os visitantes também. Vem visitante da igreja, tem se convertido crianças, né? Por último, se converteu. Nós antes tinha só uma salinha, hoje a gente tem 2 salinhas, não como é que é? Físico, mas em grupo, né? Então a gente se reúne hoje em 2 salas. Nesse último ano nós tivemos
porque 5 conversões de crianças? 5 conversões de crianças. A gente nós estamos enfrentando uma dificuldade agora com as crianças que não são da igreja, crianças da comunidade, porque normalmente os pais agora estão com mais dificuldade de deixar as crianças que são católicas virem, né? Então, está tendo uma certa dificuldade. Na nossa última EBF, talvez você esteja falando dela, acho que foi de julho do ano passado, nós tivemos um recorde, porque vieram algumas crianças de outras comunidades, mas nós alcançamos 65 participantes na Escola Bíblica de Férias, de julho. Foi o recorde, a maior. Foi muito bom. E crianças tem muito. O campo com as crianças aqui é muito fértil. A irmã Josi, que é a líder do Ministério de Intercessão nosso aqui, já está cobrando o senhor e a irmã Francisca com a pergunta: como é que vocês estão fazendo e trabalhando com os cultos de oração aí? Pois é. Como nós moramos na cidade, nós estamos ainda organizando os cultos na igreja, né? Então, os irmãos estão fazendo reuniões nas casas, como ela falou. O nosso desejo, a gente tem o sonho de ter a nossa casa lá na comunidade, para a gente ter mais tempo lá, porque a igreja ela ainda não consegue assim muito, os irmãos não conseguem muito andar sozinhos. Então, a gente tem que estar acompanhando qualquer programação, até uma reunião de oração, a gente tem que estar acompanhando com muita dificuldade, eles ainda precisam aprenderem mesmo, assim, a gente está discipulando, tem um trabalho de discipulado, agora com a pandemia, né, nós estamos parados, mas nós estamos rediscipulando toda a igreja, né, e a gente vê um grande crescimento, desenvolvimento, né? Então, essa questão devocional, de oração da igreja, a gente ainda está trabalhando com eles ainda. Ok. Eles ainda Eu vi esse estilo de devocional, de orar, de ler a Bíblia. Então, eu sempre falo para as irmãs, né? Eu sempre falo para as irmãs, eu até fiz um desafio com elas para elas lerem a Bíblia, para elas poderem ler a palavra de Deus, porque a gente às vezes vai dizer: irmã, vai lá no versículo tal, lá em João, a irmã está lá em Antigo Testamento. Então, eu falei: gente, vocês precisam ler a Bíblia. Dei um papelzinho, eles lhe preparam uns papelzinhos cronológicos para eles poderem ir estudando a Bíblia. Então, tem um pouco de dificuldade de oração, de leituras bíblicas. Isso se dá também pela questão de instrução, né, de escolaridade, que é muito baixa, e talvez por isso a dificuldade de ler, de estudar a Bíblia, né? Qual a maior necessidade de vocês nesse momento? E como a igreja pode ajudar vocês? Taca Essa pau. pergunta aí. Manda ver. Olha, necessidades assim, física mesmo, nós adquirimos um terreno para a igreja, porque a igreja não tem porto, a igreja fica na terra firme, normalmente as casas ficam nas margens do rio, então o pastor Daniel que já esteve lá, a gente tem que passar pela casa daquele irmão para ir para a igreja, né? Então nós compramos um terreno para fazer o porto da igreja e a casa pastoral, né? Na verdade, a missão quer fazer uma base. Então, essa ponte que nós estamos começando a fazer agora é a nossa prioridade em relação à estrutura física para a igreja. Por quê? Porque a igreja não tem porto, a igreja não tem referência. A igreja, os irmãos, eles vêm pelo rio, as pessoas de outros rios, como o pastor já viu lá. Então, elas precisam de um porto para chegar, né? Como a igreja fica na terra firme, e aí vai uma ponte para a igreja. Então, esse é o nosso maior desafio agora, que nós estamos começando a fazer, né? Então, as necessidades são muitas, mas essa é uma prioridade. A gente, em relação à igreja, à parte espiritual, nós
Para nós Ah, podermos tirar mais tempo também para ficarmos mais na comunidade. Que o nosso desejo não é só ir na quarta e voltar na quinta, e às vezes na sexta e voltar na segunda, ou ir no sábado e voltar na segunda. O nosso desejo é ficar mais tempo lá com eles, para que a gente possa ensinar eles, tipo orar, né? Ó, esse vamos ter um culto de oração sexta-feira, tipo assim. que nós, assim, falando de necessidade espiritual, antes da pandemia, nós estávamos nos preparando para os frutos do projeto Promiceb, né? Que foi a abertura, está dando continuidade a estudos, a discipulados, frutos do projeto Promiceb, né? E esse projeto foi parado, né? E aí a gente precisa orar. Então, nós queremos que os irmãos orem por essas pessoas que foram alcançadas pelo projeto, para que a gente possa dar continuidade quando retornarmos ao trabalho efetivo lá. Então, Pastor, isso. o senhor comentou aí sobre esse sonho, né, de ter o porto aí. Nesse terreno que a igreja vai adquirir, isso daí já dá. Já adquiriu. A missão, A missão comprou. comprou. Uhum. Então, hoje o desafio financeiro é do senhor construir uma casa aí para que isso sirva de, vamos dizer assim, de referência para as embarcações quando chegarem. Na verdade, a casa ainda é um projeto maior. O que eu quero de imediato, que eu já comecei e preciso de apoio para isso, de ajuda financeira mesmo, é construir pelo menos a ponte, pelo menos uma chegada, um porto, para já se chegar no lote e ir para a igreja, por causa da água, né, da maré. Você lembra que a gente falou para vocês aí que a gente ficava na casa de uma irmã, que era a casa da irmã Graça, lembra? Hoje nós não estamos mais na casa da irmã Graça. Hoje a gente está lá naquela salinha do fundo da igreja. Sabe aquela salinha lá do fundo, que ainda está inacabado? É lá onde nós estamos dormindo. Quando vamos para a comunidade, a gente já fica lá. A gente só hospeda na igreja. Aí falta essa ponte que a gente quer começar imediatamente, porque dificulta até a vinda. Por exemplo, nós tivemos pessoas que... Já ouvimos de pessoas que falaram, não, às vezes eu não vou na igreja porque tem que passar pela casa do fulano, aí tem cachorro brabo lá, né? Então, assim, tem que ter o porto da igreja, a ponte da igreja. E o terreno já está compro, só falta executar. Hoje isso custaria quanto, pastor? Olha, é claro que eu sempre falo, né? A gente vem da cidade grande e já pensa em concreto, ferro, aço. Mas, assim, a princípio, a gente quer fazer, nem que seja uma ponte provisória. E talvez aí uns 5 mil reais de madeira e a mão de obra e o material em geral. Né? Uma ponte daquela que o senhor passou lá. Talvez uma ponte de uns 80 metros vai precisar lá. E talvez custe isso. E dos ventiladores urgente para a igreja também. Aí, como a gente tem madeira lá para serrar, talvez diminui um pouco esse custo, né? A gente consegue madeira na comunidade. Algumas, assim, a gente até compra, mas é um valor bem simbólico mesmo. Nesse tempo de calor, a gente precisa de ventiladores. Então, lá na igreja não tem ventiladores. Essas últimas vezes que a gente esteve lá, antes da pandemia, tem muita muriçoca, que na verdade eles falam carapanã, né? Tem muita carapanã lá, e o calor aumenta as carapanã, por ser em terra firme. Então, hoje nós precisamos, para ontem, essa ponte e os ventiladores. Porque quando a gente vai, a gente fica hospedado lá no fundo da igreja. Agora a gente ganhou um fogão, né, da igreja, dos irmãos da igreja do pastor Marcos Vinícius. Ela deu o fogão, mandou de lá de São Paulo o fogão. Então, aí mandou o fogão, pronto, nós estamos instalados. Aí a gente dorme de rede. Ok. São motivos, né, de oração, lembrar disso daí. Eu conheci essas carapanãs aí, elas têm
um bico afiado, viu? Travessa até calça jeans. Verdade. Atravessa a rede. Orar, pedindo que Deus nos abençoe. É bom os irmãos ouvirem isso, né, de vocês, né, e gerar isso no coração da igreja como um todo, né, de se envolver, né. Esse projeto não é do pastor Esli, né, e da irmã Francisca. É um projeto do Senhor Jesus e nós, como servos desse Senhor, estamos diretamente envolvidos no reino, né. Ah, a questão da locomoção do senhor para dentro do campo, a gente sabe que é feita através de barco, né? O senhor até no ano passado comentou, né, que tinha perdido o barco do senhor, né? E a gente orando aqui, o que me parece é que o senhor já conseguiu novamente, né? O barco Sim. Sim, e a gente tem conseguiu. assim. Era um, Pode falar, o senhor. era nosso motor, né? Era um motor. Estragou, teve um problema sério, ficou, Ficou muito alto. apesar de nós custo. gastamos muito para arrumar, não ficou bom. Aí nós conseguimos, a missão divulgou a necessidade e teve uma igreja que doou um outro motor, né? Um motor E seminovo, pra gente. enviou e tá uma beleza. A gente já tem o transporte. Até eu já sei pilotar esse motor. Que isso, hein? A senhora tá chique demais, irmão Francisco. Tem que aprender. Porque tem o barco que vai, um barco diário que vai para Arapacuzinho, né? É um E aí, mas transporte com o nosso coletivo, barco, um ônibus. sim, mas é uma vez por dia, tem dia que não vem. E aí, no dia que não vem, a gente fica lá. Então, o nosso barco é um que eles chamam aqui de voadeira, que é um barco de motor comum nosso aí Na de verdade, pouco. é uma lancha que vocês falam. Aqui eles chamam de lancha de voadeira, né? Então, a gente fica... tem o barco para ir, para voltar, para atender os irmãos, para ficar à disposição. É muito bom, muito melhor. Ok, ok. Né? Esse seria o Bom carro. ouvir. É como... O carro. Do mesmo jeito que é difícil viver sem um carro aí em Brasília, sem um barco aqui, não dá. Imagino mesmo, viu? E aí eu lembro da distância percorrida, né? Da cidade aí até a igreja, um tempo longo, né? De viagem, não é coisa curta, né? Então a gente E tem sabe da as necessidade. intempéries, né? Tem as intempéries. Aquela vez que choveu aqui, o rio tá bonitinho, tem dia que tá agitado, muita chuva, tempestade, a gente pega isso na viagem, às É vezes. verdade, verdade. Chuva dentro do rio, né? E muita Então, agitação. a gente vai Pensa que De Jonas. das ondas que estão altas, além das ondas que estão altas e a chuva, né? Aí você vai orando, Senhor, abençoa, que a gente chegue em paz, guarda a nossa vida e vamos lá. Que bom, que bom. Nós temos essa certeza que é o Senhor Jesus que tem cuidado da gente, tem cuidado do ministério de vocês aí, né? Amém. Nós louvamos ao Senhor por, mesmo a gente tem ciência disso como liderança da igreja, da nossa fatia ser pequena no ministério de vocês, mas nós temos a graça de carregar vocês como irmãos no coração, né? E sempre temos orado por vocês aí. Há umas 2 semanas nós falamos a respeito de vocês e falamos que nós deveríamos nos envolver mais com o ministério de vocês aí, né? Então, agradecer a Deus pela vida de vocês, sabendo que Deus tem cuidado de vocês. Os meninos hoje estão com vocês aí? estão. O Larry chegou. Quinta-feira passada. Chegou tem uma semana, vai fazer. Quinta-feira passada ele chegou. E aí, que tá de lockdown, até para vir de Belém para cá, teve que ir buscar, dar um jeito, porque não tinha nem transporte, não tem ônibus. Mas está aqui conosco, graças a Deus, bem, vai ficar um tempo aqui agora. Nós estamos felizes por ele
por ele estar aqui, porque é difícil ficar longe dos filhos da gente, né? Uhum. Por mais que o Léo hoje é um adulto, mas para ele ficar lá na casa dos outros e não estar trabalhando, é Nem melhor ele estar estudando. aqui com a gente. E nem estudando, é melhor ele estar aqui com a gente, né? Porque aí o que a gente come, ele também come, né? E a gente não fica nessa dificuldade vendo ele lá com vontade de estar aqui. E ele estava preocupado também por causa da pandemia, porque aqui a pandemia está maior do que aí. Então, Ó, aqui hoje tem 1.491 infectados em Abaetetuba, só em uhum. Abaetetuba. Então, isso, ele ficava lá, mamãe não sai de casa, mamãe fica mais o papai em casa. Então, isso deixava ele preocupado e a gente ficava preocupado com ele estando lá. Então, foi bom ele ter vindo para casa. Mas, assim, a gente continua tendo esses cuidados. Aqui usa-se máscara para sair, só sai um de casa, só o pastor ali que sai. Eu saio pouco, só saio quando eu vou para a comunidade, que agora tem mais de 3 semanas que nós não vamos na comunidade. Então, a gente está sentindo falta de ir à igreja. Eu estava brincando mais cedo com o pastor Esli. Aqui nós temos essa ferramenta que é a internet para conseguir alcançar a igreja, né? Hoje vocês aí têm, a única ferramenta que vocês têm é a oração para alcançar a igreja, né? Porque não tem esse recurso, né? Isso. E aí, assim, a questão, os irmãos também, eles sentem uma maior carência, muitos não entendem, né, essa questão de isolamento, e aí, às vezes, a gente acaba indo lá para ver os irmãos, né, eu estou esperando só esse momento de encerrar o lockdown mesmo, que é um fechamento total, para a gente ir fazer uma viagem lá, rever os irmãos, né? Tem alguns que têm um telefone rural, muito pouco irmãos da igreja. Se tiver 4, tem muito. Então, às vezes, eu ligo, hoje mesmo eu liguei lá para saber como eles estavam, né? Na casa de um irmão. Eu tentei ligar numa casa, não consegui, liguei em outra casa e consegui. Então, eu pergunto, e aí, como é que vocês estão? Aí eles falam, olha, hoje nós estamos bem. Hoje eles falaram que está tudo bem, que não chegou a pandemia ainda lá, né? Não chegou o coronavírus lá, e que eles estão bem, mas estão sentindo falta da gente, demais dos cultos. Né, a gente percebe isso porque essa falta, aqui na nossa igreja nós estamos caminhando para 75 dias, né, sem culto. Né, e a gente já vê isso na conversa, na ligação que a gente faz para irmãos aqui. Eu imagino vocês aí, né, nessa situação, longe da comunidade, sem ter essa ferramenta da internet que a gente pode fazer uma chamada de vídeo, ligar para os irmãos, né, pedir que o Eterno Deus continue cuidando, né, do ministério de vocês, né, cuidando dessa comunidade que está na responsabilidade de vocês, pedindo que Deus continue nos abençoar. Eu quero... Não quis a participação. Eu quero agradecer a Deus, tá? Pela disponibilidade de vocês, de servir a gente aqui, tá bom? Obrigado por destinar parte do tempo de vocês para nos ouvir, para responder alguns questionamentos nossos. Eu quero orar pela vida de vocês e quero dar a oportunidade de vocês explanarem algum pedido de oração, além desse, né, que o pastor Esli comentou aí, da ponte, né? Se vocês tiverem outro pedido, nós vamos orar em gratidão ao Senhor. É muito bom ver o pastor Christian aqui com a gente, né? É bom, olha só, fruto da manancial em outro lugar. Né? Muito bom ver essa participação do Christian, mais a Larissa. Que bênção, meus irmãos. Nós que ficamos gratos a Deus pela vida dessa igreja, do senhor, pastor Daniel, grande amigo que a gente tem de estima. E a gente fica muito alegre de saber que é vocês que nos sustentam em oração, né? E financeiramente. Então, nós que louvamos a Deus e pedimos ao Senhor, né, que nesse tempo de crise, Deus continue suprindo cada uma das necessidades dos irmãos
para que os irmãos possam continuar assim, abençoando, né, nosso ministério. Nesse tempo a gente tem orado em casa e a gente tem lembrado também dos nossos mantenedores, igual vocês, que têm nos ajudado, né? Tem sido bênção na nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão, pela vida do Senhor, da sua esposa. Deus continue abençoando a vocês. Orem para que o Senhor continue guardando as nossas vidas aqui, a saúde, né? Em especial a saúde. O Kisler tem bronquite, asma, na verdade, né? A minha imunidade às vezes é baixa, então eu tomo vitamina para que minha imunidade seja alta e procuro a não ficar preocupada, que isso também abaixa um pouco a imunidade. Então, orem pela nossa saúde, do Léo, do Esli, do Kisler, em especial das nossas vidas aqui. E do nosso povo, da salvação daquele povo, desse povo do Pará, que eles precisam Amém. muito de Jesus. Amém. Vamos orar por isso. Agradecer também a pessoa do pastor Ilan Black, que está assistindo a gente também, outro amigo em comum nosso. Agradecer pela vida dele. Que Deus abençoe. Vamos orar. Quero orar por vocês, pedir que Deus os abençoe. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão proveitoso que tivemos com o pastor Esli, irmã Francisca. Deus, peço que o Senhor supra a necessidade dos teus filhos. O Senhor conhece eles melhor do que eu, do que a nossa igreja. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que temos de tê-los, Deus, como irmãos em Cristo, parceiros do Evangelho. Que o Senhor capacite o pastor Esli como boca do Senhor para alcançar o coração daquelas pessoas ali. Traga salvação no meio daquele povo, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor cubra eles com saúde, que a tua mão saradora venha repreender, Deus, toda enfermidade sobre a família do teu servo, Deus. Guardando a vida da irmã Francisca, que o Senhor abençoe ela, Deus, como mãe, como esposa, como mulher de Deus ali naquele lugar, que ela seja bênção para a vida do seu marido, que ela seja bênção na vida daquela comunidade, e que em nome de Jesus o Senhor dê a ela, Deus, paz no coração nesse momento tão difícil. Dê a ela também saúde, Deus, aumente a imunidade da tua serva, proteja os seus filhos, Deus. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a família dos teus servos. Que o Senhor os abençoe nessa noite, protegendo eles, Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém. Pastor Esli, muito obrigado, irmã Francisca, que Deus continue cuidando da vida de vocês. Quero agradecer à igreja e aos amigos que têm nos acompanhado nesses últimos minutos aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado à atenção do pastor Esli, a disponibilidade com o tempo. Que Deus abençoe o senhor e orar para que esse tempo passe, para a gente visitar o senhor. A gente tinha viagem marcada para ir em agosto e agora nós vamos adiar, mas em breve iremos. E nós estamos aqui esperando, ansiosos, vocês. Amém, amém. O trabalho aqui é desafiador, assim, pedidos de oração são muitos. Então, assim, despertado dos irmãos, alcance de almas ali, que a igreja Arapapuzinha, ela precisa ser uma igreja referência ali, né? Então, é uma comunidade muito católica e, assim, orar pelo sustento nosso, a vida do Léo, emprego, estudo. Essa situação que nós estamos vivendo, talvez os efeitos financeiros vão vir mais para frente, né? Onde as igrejas podem ser mais afetadas, os mantenedores possam ser mais afetados. Então, orar para que Deus ajude, abençoe, para que a obra dele, que é dele, né, não seja afetada, né, por essa crise. Amém. Amém.
Nós cremos Obrigado, nisso. cada irmão. Veio vários nomes Abraço aí, aqui. Um abraço a toda a A igreja. Francisca Amaral, lá da igreja de Mata São Manuel, que está aí também, que eu vi, uma irmã. Eu vi o pastor Paulo, que Paulo. esteve aqui com o pastor Maurílio. Um abraço, pastor. A todos da igreja. Pastor Daniel, a previsão é de a gente tirar um mês de férias em julho ou agosto. Eu quero visitar o senhor aí. Amém. Estaremos de portas abertas aqui para receber Só vocês vou aqui. marcar com o senhor. E se marcar comigo, tem churrasco. Ó, Eita, saudade. Né? Animou na hora, hein? Mas nós estamos orando por vocês também, viu? Fiquem certos de que a gente está orando pela igreja, por todos que estão aqui participando, que a gente está vendo, o Cristo que está lá no Mato Grosso. Então, todos eles, todos vocês, a gente tem orado para Deus abençoar todos os obreiros da nossa denominação, todos os irmãos espalhados sobre a face da terra. Amém, amém. Quero agradecer mais uma vez a vocês. Muito obrigado por esse tempo. Maria Deus José, que continue chegou agora. Um abraço. cuidando de vocês, viu? Amém. Muito obrigado. Um abraço. Meus irmãos, muito bom a gente ter o pastor Esli com a gente. Quero agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanharam, né, nesse tempo de culto ao Senhor. E com fé em Jesus, se ele não voltar, domingo nós teremos o nosso culto às 17 horas, né, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tá? Que Deus nos abençoe nessa noite. Pastor Esli, boa noite. Irmã Francisca, boa noite. A todos. E os meus irmãos, Um abraço a boa todos noite. os irmãos. Um abraço em nome de Jesus. Amém.